Unisul TV Esporte. Apoio cultural. Seguridade, a especialista em segurança. Colégio Brasil é a solução. Fone 36269216. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar, Unisul TV Esporte. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2009. Você confere agora as atrações de hoje do nosso programa. Futebol amador, campeonato municipal de Capivari de Baixo. O Siderurgia, família Vieira, conquista a vaga na final nos pênaltis. No futebol profissional, o Hercílio Luz perde fora de casa e se complica no Catarinense. Futsal Sub-20 da Unisul luta muito, mas cai na semifinal da Taça Brasil. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar, Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias nacionais aqui do nosso esporte, principalmente. Ao meu lado, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Destaque dessa segunda-feira, começando mais uma semana, então. Começando mais uma semana, boa tarde. E começando já com perspectiva de mudança desse Luz aí. Deve sair novidade essa semana aí, dispensa a contratação já para o jogo de domingo contra o Imbituba. Lembrando, você de casa pode participar pelo nosso endereço eletrônico, nosso MSN, unisultvesporte@unisul.br, também o nosso endereço eletrônico. O espaço sempre aberto para você de casa participar todos os dias aqui. A gente sempre abre espaço para você de casa. Então, pela internet, unisultvesporte@unisul.br. A gente começa falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro foi realizada nesse fim de semana. E o Palmeiras segue na liderança e o São Paulo começa já a se recuperar. Santos e Internacional ficou remarcado para quarta-feira. Vamos aos jogos desse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, começando pelo Palmeiras, que acabou vencendo o Sport na Ilha do Retiro. Matheus, enquanto o professor vai preparando, tá no ponto aí. O Sport perdeu para o Palmeiras 1-0 com um gol contra, quando a fase ajuda, vai dando tudo certo para o Palmeiras. E o Muricy, segunda vitória seguida. O Botafogo venceu o Barueri no fim da partida com o gol do André Lima, 2-1. No domingo, o Flamengo tropeçou no Maracanã, 1-1 com o Náutico. Duras penas, conseguiu empate ainda. O São Paulo, mais uma vez, venceu Vitória lá na Bahia, 1-0, como no ano passado. Esse ano, novamente, o São Paulo repete a vitória em cima da equipe baiana. O Atlético Paranaense, no jogo dos desesperados, venceu o Fluminense 1-0. O Avaí conseguiu mais um bom resultado, empatou no Pacaembu, na tarde inspirada do Eduardo Martins, 0-0. O Grêmio, na verdade, venceu o Cruzeiro por 4-1, goleada de 4-1 do Grêmio. O Santo André perdeu de virada para o Goiás, que continua bem no campeonato. E o Atlético Mineiro se recuperou, venceu o Coritiba com um gol no fim da partida. 3-2 foi o placar final, rodada com muitos gols, Matheus. Muitos gols e alguns resultados aí afirmando o crescimento do Palmeiras, que já está numa ótima fase, do São Paulo, né, que está se firmando. Era evidente que uma hora as coisas iam se acertar, e por mais que de repente o São Paulo não esteja no mesmo nível dos outros anos, é claro que vai brigar pelas primeiras colocações. Então a gente fica satisfeito de ver mais um grande resultado do Avaí, né, que tinha 5 vitórias seguidas. Dessa vez não venceu, mas jogo complicadíssimo. O Corinthians, o Pacaembu, está se aproximando aí daqueles 40. Não é qualquer um que empata lá no Pacaembu, né? Não, grande resultado. O Corinthians é um time muito instável, né? Até porque perdeu jogadores muito importantes aí e não vai ser de uma hora para outra que vai resolver suprir essa ausência desses jogadores. Então, o Corinthians instável, o Avaí conseguiu mais um grande resultado e está seguindo bem aí na trilha para conseguir os sonhados 45 pontos. E o Palmeiras ocupa a ponta da tabela, enquanto o Fluminense, por enquanto, segura a lanterna na competição. Vamos à classificação do Brasileirão. A equipe do Palmeiras lidera 34 pontos, 3 à frente do Atlético Mineiro. Em terceiro vem o Goiás, a surpresa do campeonato. Toda a rodada esse uma surpresa, né? O Barueri, agora é o Goiás. Em terceiro com 29, em quarto o Internacional com 27, em quinto o Internacional ainda joga com o Santos na próxima quarta-feira. Em quinto vem o Corinthians com 25, em sexto Grêmio e Vitória com 24 e também o São Paulo chegou nos 24 pontos na oitava posição. Em 17º, aí a turma da zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense tem 15, o Sport tem 13, o Náutico tem 12
E o Fluminense vai muito mal, tem 11 pontos, situação do Fluminense crítica no campeonato. Assim como o Palmeiras está numa situação muito boa, porque a gente reparar ali, o Palmeiras tem 10 pontos à frente do São Paulo, ali, daqueles times que estão naquele bolo do Grêmio, né? Então, um time já ali que estão em sexto, quinto lugar, o Palmeiras já tem 10 pontos de vantagem. A situação ali embaixo também é bem proporcional, porque o Fluminense está com 11 pontos, ele está com muito menos, teria que ter 3 vitórias aí para sair momentaneamente da zona de rebaixamento. Então a situação do Fluminense preocupa, a gente está sempre avaliando que ainda é começo de campeonato, ainda é começo, mas a gente está chegando, já estamos chegando no ao final fim do primeiro turno. Não é mais tão começo de campeonato assim para qualquer coisa, ficar com paciência, já está na hora de começar a somar mais pontos do Fluminense, porque para virar uma situação dessa daí no retorno, a gente está 6, 7 pontos dentro da zona de rebaixamento, é muito, muito perigoso. E perder por um adversário direto ali, na disputa da zona do G4 de baixo ali, né? O Fluminense. Tá foi pior também por isso. Tá perdendo para os times de cima, para os times de baixo, tá perdendo para todo mundo, né? A sequência de resultado do Fluminense. São 12 jogos, se não me engano, sem vitória. Então, Não teve Parreira que deu jeito, agora o Renato Gaúcho. Não, esse Renato Gaúcho vai milagroso. Acho que lá vai acabar havendo aí alguma reforma de elenco e tudo mais. Precisa mudar alguma coisa, né? Porque o Fluminense, que tem um histórico aí já de rebaixamentos bem amplo, é aquela coisa, tá passando a época de relevar porque é começo de campeonato. Nós estamos chegando na metade já. O futebol carioca sempre tem um brigando, né, na parte de baixo da tabela. É normal, né? Todos os anos sempre tem um time carioca lá brigando. E o Thiago tá falando aqui, o colega nosso aqui, tá comentando pelo MSN que o Palmeiras tem a melhor campanha da história de pontos corridos, né? O pessoal, o torcedor do Porco aqui tá contente aqui, de Tubarão aqui, tá comemorando. É um time bastante regular. É a melhor campanha, realmente? Não, afirmando aqui, afirmando ainda, né? Deve ter algum levantamento aí. Quando é a favor, a gente faz o levantamento, né? Eu acho que se inspira pra fazer levantamento, né? Se fosse a oitava, não tava falando. Mas o Palmeiras, acho que o Palmeiras, o São Paulo e o Cruzeiro são 3 times aí que tem mais regularidade aí sempre, desde que tem ponto corrido, sempre estão brigando pelas primeiras colocações. Ele está informando que está na internet aqui no site da Globo, então está passando as informações aqui. O que convém é a gente procurar dar uma olhada, mas o torcedor é isso aí mesmo, está comemorando. Enfim, o Palmeiras está bem no campeonato, tem tudo, inclusive com o Muricy Ramalho, que vem com 3 títulos seguidos com o São Paulo, tem tudo para faturar mais um campeonato. Quem sabe o Muricy agora, vamos ver se o Muricy, se era o São Paulo que conquistava os títulos, ou era o Muricy o grande responsável, agora estão divididos. Vamos ver a briga de um contra o outro, mas o São Paulo começa a se recuperar no campeonato. Vamos falar do nosso esporte aqui nos jogos do SESI. Encerrar amanhã as inscrições para as modalidades de futebol 7 sênior e futebol feminino. As empresas que procuram participar podem ter informações pelo telefone 3621-5610, 3621-5610, lá no SESI, falar com a Marilene ou com o Jader. E é o SESI buscando a integração através do esporte com as empresas aqui da região. Telefone passado, as inscrições encerrando. Até amanhã, jogos do SESI aqui, fazendo a confraternização através do esporte e o SESI junto nessa campanha aí com as empresas aqui da cidade de Tubarão e também da região. Muito bem, vamos ao intervalo, você confere no próximo bloco.